Olá amigos, estamos de volta na nossa aula de número 9. O nosso assunto de hoje é a corrente alternada. Nossas aulas anteriores foram todas voltadas para a corrente contínua. E nessa aula de hoje nós iremos aprender a diferenciar corrente contínua de corrente alternada. Observe essa animação gráfica. Ela mostra claramente porque essa corrente se chama corrente contínua. Em uma relação corrente versus tempo, ela vai se manter constante e não vai mudar o seu sentido no espaço de tempo decorrido, seja esse espaço de tempo qualquer um que seja. Isso quer dizer que a corrente contínua vai ter sempre uma polaridade fixa. Um polo sempre vai ser positivo e o outro polo sempre vai ser negativo. A corrente contínua, ela é largamente utilizada e pode ser encontrada em pilhas como essa que vemos aí, em baterias e na grande maioria dos circuitos eletrônicos dos equipamentos elétricos. Agora que nós já sabemos o porquê do termo corrente contínua, vamos ver o que ocorre com a corrente alternada. A corrente alternada, ela é muito presente em nossas vidas. Após a sua geração, ela é transformada e distribuída aos consumidores por transformadores como esse que vemos na figura e que estão distribuídos por todas as partes da cidade. A corrente alternada também é utilizada nas pequenas e grandes indústrias para alimentar motores de pequeno e grande porte, similares a esses que estamos vendo aqui na figura. Além disso, ela é a grande responsável pelo funcionamento dos eletrodomésticos que utilizamos em nossas residências. Isso além de muitas outras utilidades. Vamos ver agora uma animação que mostra como se dá o deslocamento da corrente nos circuitos de corrente alternada nessa relação de tempo versus corrente. Observe que na relação corrente versus tempo, a corrente alternada partiu de um ponto zero, foi até um valor máximo positivo, retornou a zero, foi a um valor máximo negativo e novamente retornou a zero. Essa alternância de polaridade positiva para negativa vai ser sempre constante e justifica o termo corrente alternada. Para completar um ciclo, a corrente leva um certo tempo. E esse tempo gasto para completar o ciclo, nós chamamos de período da onda. E esse período de tempo vai ser medido em segundos. No caso do Brasil, nós temos uma corrente alternada de 60 ciclos por segundo. Isso é a mesma coisa que dizer que temos uma frequência de 60 Hz. Se eu tenho 60 ciclos iguais a esse por cada segundo, isso quer dizer que o meu período vai ser 1 segundo dividido por 60, o meu período de cada ciclo. Então, o período que um ciclo leva para se completar será de 1 segundo dividido por 60, que é a frequência da corrente alternada. Isso vai nos mostrar que cada ciclo como esse vai levar aproximadamente 16 milésimos de segundo para se completar. A geração de corrente alternada é tema de outra aula. Por enquanto, nós vamos nos ater apenas aos conceitos e entender como funciona a potência em corrente alternada.
Quando o nosso estudo era direcionado para a corrente contínua, nós vimos que a potência ativa em circuitos de corrente contínua era igual à tensão multiplicada pela corrente. E esse produto nos dava um resultado que era medido em watts. Então, nós podemos dizer que em corrente contínua nós temos efetivamente apenas um tipo de potência, que é a potência real. Já nos circuitos de corrente alternada, a potência tem algumas particularidades que vamos conhecer mais adiante e é composta por 3 tipos diferentes de potência, cada uma com sua característica específica. São elas: a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Vamos conhecer cada uma delas e posteriormente nós iremos relacioná-las trigonometricamente em um triângulo que chamamos de triângulo das potências. A potência aparente é a potência total que é disponibilizada na rede pela concessionária. Nós podemos calcular essa potência multiplicando a tensão vezes a corrente e obteremos o resultado que é dado em VA, ou seja, é um resultado que é dado em volt-amperes. Um exemplo prático do uso dessa denominação é quando nós vamos adquirir um transformador. Eles são especificados em kVA, que é a potência total disponível. Nós já sabemos das aulas anteriores que 1 kVA equivale a 1000 VA. Então, podemos adquirir transformadores de 15 kVA, 30 kVA, 75 kVA e por aí vai. A potência ativa é a potência real que é utilizada pelas cargas. É a energia que está sendo convertida em trabalho pelo equipamento. Ela pode ser calculada pela fórmula potência igual a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. E a sua unidade já é uma unidade conhecida das aulas anteriores, que é o watt. O terceiro tipo de potência é a potência reativa. Mas antes de entrarmos nesse tópico, vamos precisar conhecer o fator de potência. E o que é o fator de potência? Mais adiante, quando nós apresentarmos o triângulo das potências, você vai poder assimilar com mais facilidade esse conceito, porque o fator de potência é a relação entre as duas potências que acabamos de ver, a potência aparente e a potência ativa. De acordo com a fórmula que vemos aqui, o fator de potência vai ser igual a potência ativa dividida pela potência aparente. O resultado dessa relação vai nos mostrar o quanto de potência total está sendo efetivamente transformado em trabalho. E esse valor, conforme podemos ver aqui, pode ser representado de forma decimal, variando de 0 a 1, 0, 0,3, 0,5, 0,9, ou percentual, 10%, 40%, 50%, 90% e por aí vai. Aqui está o triângulo das potências. O fator de potência representado aqui pela letra grega φ é o cosseno do ângulo formado entre a potência ativa e a potência aparente. Quando nós estudamos trigonometria, nós aprendemos que no plano cartesiano o eixo horizontal é correspondente ao eixo dos cossenos e o eixo vertical corresponde ao eixo dos senos. Então, de acordo com o posicionamento das potências no triângulo, nós podemos afirmar que a potência ativa é igual a potência aparente multiplicada pelo cosseno do ângulo
formado entre as duas potências. Mas aqui nós vemos P igual a V vezes I vezes o cosseno. Isso porque a potência aparente é igual a V vezes I. Por isso que ocorreu de estar aqui V vezes I. Se por acaso a potência for trifásica, aí nós acrescentamos a raiz de 3, que é para definir a potência de um circuito trifásico. Então aqui você já viu que apareceu a potência aparente. Ou seja, nessa fórmula eu poderia colocar potência ativa igual a V vezes I vezes a raiz de 3 vezes o cosseno φ. Ou potência ativa igual a potência aparente vezes raiz de 3 vezes cosseno de φ, como está representado nessas duas fórmulas. Então, de acordo ainda com o triângulo das potências, nós podemos dizer que a potência reativa vai ser igual a potência aparente vezes o seno do ângulo φ. E ocorre aquele mesmo caso que nós falamos anteriormente. Potência aparente é igual a V vezes I, por isso que aparece assim. Como já vimos anteriormente, a potência reativa é dada em VAR, volt amperes reativos. Temos novamente aqui o triângulo das potências. Agora, para nós analisarmos a relação entre seno e cosseno e as potências. Vamos ver aqui agora no triângulo das potências como é feita a relação trigonométrica entre o seno e cosseno e as potências propriamente ditas. Observe por que é que nós usamos seno e cosseno em potências diferentes. Nesse caso aqui, nós temos a potência real igual a potência aparente vezes o cosseno do ângulo φ. Por que o cosseno do ângulo φ? Porque a potência real está formando o vértice com a potência aparente. E esse eixo é o eixo dos cossenos. Então, eu posso afirmar que a potência real, que está no eixo dos cossenos, é igual à potência aparente, que forma um vértice com ela, multiplicada pelo cosseno do ângulo que elas duas formam. Então, potência real é igual a potência aparente vezes o cosseno do ângulo φ. A mesma coisa ocorre com a potência reativa. Observe que o eixo da potência reativa forma um vértice com a potência ativa e com a potência real. Mas o que importa para a gente é essa que vem até o ângulo. Então eu posso afirmar que a potência reativa é igual à potência aparente, que forma o vértice com ela, multiplicada pelo seno do ângulo φ. Por que o seno? Porque a potência reativa está no eixo dos senos. Então, essa é a relação matemática entre seno, cosseno e as potências. É isso que nós precisamos saber e fixar para podermos calcular qualquer potência com qualquer valor. Feitas essas considerações, podemos afirmar que a potência reativa representa a energia que está sendo utilizada para produzir os campos magnéticos que são necessários para o funcionamento de alguns tipos de carga, como transformadores, motores e outras cargas não lineares. Mas nós vamos aqui facilitar o entendimento das potências em corrente alternada, fazendo uma analogia clássica e muito conhecida nos meios da eletricidade. Observe esse copo de cerveja. A potência aparente é a potência total fornecida. A potência ativa representa a porção
líquida que será de fato utilizada para matar a sede. Ou seja, é a potência que é realmente utilizada pelas cargas. A espuma, que não vai ter função nenhuma, ou seja, não serve para matar a sede, apesar de estar ocupando espaço aqui, então ela vai representar a potência perdida durante o funcionamento. Ou seja, a espuma representa a potência reativa. E a potência reativa é considerada como a porção da potência que é perdida durante o funcionamento da corrente alternada. Então, fica essa analogia. Sabemos agora que a potência aparente é a potência total fornecida, a potência ativa é a potência que é efetivamente utilizada e a potência reativa é a quantidade de energia que é perdida durante o funcionamento. Na nossa próxima aula, nós iremos conhecer os circuitos trifásicos em corrente alternada. Até lá!